Tá no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuações para trazer com credibilidade informação para a sua noite. Convido você a nos acompanhar a partir de agora. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, convide amigos e familiares para acompanhar esse episódio que está imperdível e inédito aqui com um convidado muito especial. Hoje nós vamos falar sobre saúde, performance com visão de futuro. A pauta hoje ela é vital, né, doutor Vinícius Gato? Exatamente. O nosso convidado, médico integrativo, apaixonado por transformar vidas através da medicina que cuida antes da doença chegar. O tema de hoje é os 4 pilares da longevidade. Se você quer viver mais e com qualidade, fique aqui com a gente. Doutor, muito bem-vindo. É um privilégio recebê-lo aqui. Obrigado, Paula. É sempre um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. E, com certeza, né? Vamos tentar levar sempre a informação com qualidade para os nossos ouvintes e telespectadores. Doutor Vinícius Gato, por que a longevidade se tornou um dos temas centrais da medicina moderna? Então, Paula, vamos começar ali os tabus que nós precisamos quebrar, né? Na nossa população e na humanidade. Envelhecer não significa apenas algo acumular doenças, acumular cabelos brancos. Não. Envelhecer, a gente pode envelhecer com saúde e estando bem. Sim. Então, por isso que hoje é muito discutível, né? E hoje muitos estão procurando o quê? Envelhecer de forma saudável. Com certeza. E é possível, né? Nós estávamos falando um pouco antes de começar a nossa entrevista aqui, doutor, que são escolhas, né? As pessoas têm a falsa impressão de que a medicina integrativa, a medicina da longevidade, ela é acessível para quem tem um poder aquisitivo um pouco maior, para quem tem condição financeira privilegiada, e não é bem assim. Hoje nós temos acesso ao básico. Exatamente. Então, a escolha. Você não pode comprar um suplemento, planta uma cúrcuma, planta um gengibre lá no quintal, faz um shot matinal. Sim. Existem formas. Eu falo que tudo são meios e escolhas, né, doutor? E hoje eu vejo a medicina com um olhar diferenciado para o ser humano, para a pessoa. Hoje o olhar não é mais específico, ele é integral. Sim. Então, eu quero olhar o ser humano como um todo. Eu quero impactar a vida dele. Eu quero que ele tenha uma velhice saudável, eu quero que ele se torne alguém que não trate doenças, mas que cuide sempre da sua saúde para viver cada vez melhor. Porque o negócio não é envelhecer, né, doutor Vinícius? Não. Envelhecer bem. Envelhecer é natural, né? Todos nós vamos acumular tempo de vida, né? Alguns mais tempos, outros menos, por fatalidades. Mas nós temos a decisão, nós temos essa livre ação de poder escolher, né? Como que eu quero envelhecer. Então, tudo é aquela questão da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente pode mudar, nós podemos mudar a maneira da gente ver a nossa saúde no final da nossa vida com muitos remédios ou com poucos remédios. Exato. Então, assim, algumas coisas, eu vou até entrar um pouquinho aqui em alguns dados. A OMS, ela publicou esse tempo atrás o seguinte, que 80%, a OMS, para quem não sabe, é a Organização Mundial de Saúde. Que 80% das doenças que nós adquirimos ao longo da nossa vida são evitáveis. Olha só. São evitáveis. Então, nós temos, assim, 20% das fatalidades que vão acontecer, e pode acontecer, mas 80% a gente pode mudar isso aí. Como hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer também, né? A prevenção. Então, nós decidimos como que nós queremos viver a nossa velhice. Basta, né, procurar a informação correta, fazer o check-up certinho e a orientação, né? Então, isso aí a gente consegue estar sempre levando para os nossos pacientes e para a nossa população. Por falar em envelhecer, doutor, qual é o maior mito, né, que as pessoas ainda não acreditam sobre o envelhecer? Eles acham que envelhecer é cabelo branco e rugar. Acumular muitos remédios, né? E ter doenças, Sim. enfrentar filas de postos de saúde,
de colher exames todo momento, fazer ressonância, tomografia Sim, doutor. e voltar com aquele monte de exames para casa, né? Então, a Não é gente bem fala assim. em envelhecer e não é bem assim. Envelhecer, a gente pode sim envelhecer com saúde. Basta a gente querer e ter essas informações. Perfeito. A medicina tradicional focava muito na doença, né, doutor? Ela foca muito na doença, porque existe a medicina tradicional, né? E a integrativa, ela foca na vida. Qual que é a consequência disso a longo prazo? Eu estou falando aqui com um profissional da saúde que veio do SUS, Sim. que tratava 100% de doenças, só mexia com barra pesada, vamos falar assim, né, Final da doutor? linha, né? Exato. E hoje trabalha, escolheu viver com a longevidade, né? Qual que é a consequência disso a longo prazo? A consequência, Paula, não querendo assustar, mas já assustando, é que às vezes é tarde demais para a gente tentar mudar, certo? Eu não preciso ter uma pressão arterial alta, uma pressão alta, para mim parar de diminuir o consumo de sal, de bebida alcoólica, de não ter que fazer um exercício físico. Voltando lá também para a OMS, nós precisamos realizar pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana, né? Para a gente tentar diminuir algumas doenças também cardiovasculares, algumas síndromes metabólicas. Então, isso é importante. Perfeito. É possível envelhecer com vitalidade real aos 60, 70, 80 anos de idade? Possível e é realidade. Hoje nós temos sim, eu tenho alguns pacientes que eles têm a vitalidade de 40, 45, pacientes com 70, 80, até 90 anos. A gente sabe que existem alguns pilares, né? Existe sono, sedentarismo e alimentação. Nós vamos entrar agora na alimentação inteligente, né? O que que para você, doutor Vinícius Gato, é uma alimentação verdadeiramente longeva? Primeira coisa, né? Nós temos que ter um cuidado muito grande com o açúcar refinado, né? Aonde que ele está escondido, o que ele está, como a maneira que nós estamos consumindo ele, né? Isso aí. Segundo, temos que comer mais vegetais, né? O que a terra produz para nós. Eu estava até falando anteriormente, teve um estudioso aí que ele fez chama Blue Zones, né? Ele pegou os lugares do mundo ali onde tem os centenários, né? As pessoas mais longevas. E ele foi estudar isso aí. E ali ele viu o quê? Ele viu que as pessoas comem menos que o necessário. 60% da alimentação deles é a base de vegetais. Então, assim, e aí ficou provado que se nós termos esse cuidado com o que a gente coloca na nossa mesa, o que a gente consome, a gente vai ter sim uma alimentação. Então, focando no que você me perguntou, o açúcar, para mim, é o principal vilão. Meu Deus do céu, é um vilão mesmo. Diz que os pós brancos, né? O trigo, o O excesso trigo de também. sal, açúcar, né? São Exatamente. alimentos altamente inflamatórios, né, doutor? O que que é a Exato. obesidade? É um corpo inflamado. É um corpo inflamado que a gente consome a mais do que a gente gasta. É uma conta matemática. Né? Então a gente tem a quantidade de calorias que nós gastamos por dia, as calorias que nosso corpo precisa para sobreviver, mas infelizmente a gente acaba ultrapassando a conta. E nós não aumentamos a quantidade de gasto calórico nosso. Então a conta acaba sendo sempre aí no negativo e a pessoa acaba ficando obesa. A grande maioria. Em exceções, os pacientes que têm aqueles distúrbios metabólicos que não identificaram, mas que têm tratamento. As pessoas que comem certinho, mas vivem cansada, né? Onde é que pode estar o erro aí dessa conta, dessa rotina, dessa vida? Onde está o erro, doutor? Um corpo que se alimenta bem, uma pessoa que se alimenta bem, não quer dizer que ela não esteja inflamada. O segundo órgão maior do nosso corpo é o intestino. É um órgão, assim, ainda em muitos estudos, né? Mas que a grande maioria da população, por ingerir alimentos processados, ultraprocessados,
O glúten hoje ele está muito em alta porque ele é inflamatório e aí acaba inflamando. Então assim, mesmo que a pessoa ela acaba tentando se alimentar corretamente, ela está inflamada. Então a gente precisa identificar essas inflamações, qual que é o tipo de inflamação que ela tem para ser tratado e aí sim, com certeza ela vai ter aumentar ali sua qualidade de vida. Gestão do estresse, outro pilar importantíssimo, né? Como que o estresse, doutor, ele atua no envelhecimento do corpo? O estresse, Paula, eu estava até também comentando, teve uma meta-análise pela Faculdade de Stanford em 2016, eles pegaram, né, fizeram uma meta-análise e compararam pessoas, o nosso convívio estressante, principalmente o convívio com pessoas tóxicas. E eles relacionaram isso compararam isso como se a pessoa que vive estressada ao extremo e com esses convívios tóxicos, eles equipararam como se fumasse 15 cigarros ao dia. Ou seja, queira ou não, o estresse, ele mata. Devagarzinho, mas vai matando. Meu Deus. E mata mesmo, Exatamente. gente. Você já foi um homem muito estressado, doutor? Demais. Como é que tá a vida hoje? Estamos tentando ficar mais Ah, que desestressado o bom. máximo possível, mas já foi muito estressado. E impacta em várias áreas da nossa vida o estresse, né, doutor? Tudo. Sono. Sono também vai ser um pilar aí que a gente vai falar um pouquinho dele. O sono e o estresse estão muito interligados, né? Exatamente. Um corpo estressado, ele não descansa. Não. Né? Ele não descansa. Então você fica em alerta, estado de alerta e vigília ali, e você acaba não tendo aquele sono reparador. Já falando do sono, que é um dos pilares, um dos principais, porque quem não dorme não tem reparação. Deitar numa cama, ficar 7 a 9 horas não é a mesma coisa que você dormir 7, 9 horas. Exatamente. Qual que é o papel do sono, então, já que nós entramos no sono, na longevidade real? Hoje é um dos principais pilares, o sono, né? Por quê? Porque na hora que a gente está dormindo, não deitado, mas dormindo, nós temos várias reações químicas acontecendo no nosso corpo e uma delas é a reparação. Então, ele é reparador. O sono, ele tem que ser reparador. Ou seja, a gente aumenta a nossa produção de hormônio, a gente faz várias sinapses ali, várias trocas, né, um exemplo, a gente emagrece dormindo. Se você tiver um sono bacana, você tem uma recuperação muscular dormindo, você tem uma queima de gordura dormindo. Então, assim, o sono, na minha opinião, ele não fica diferente da alimentação. São pilares ali que se equiparam. Até porque a falta de sono vai influenciar na perca de peso, né, doutor? Não tem jeito. A pessoa que dorme mais, ela vai ter dorme menos, vai ter mais dificuldade de emagrecer, né? Exatamente. No sono, quando nós estamos dormindo, nós produzimos alguns hormônios. E um deles é a grelina. Né? Então, assim, aquelas pessoas, eu vou te falar agora vou me colocar um pouco aí. Tinha semanas que eu fazia plantões, 5, 6 plantões direto. Meu Deus. Então, assim, o momento que eu comia mais era de madrugada, à noite. Então, assim, a fome era totalmente desregulada. O momento que era para mim estar descansando, eu estava comendo. E o momento que era para mim comer, eu tentava descansar. Então, eu trocava o dia pela noite. Então, a fome, ela não tem como. É muito difícil nós termos um emagrecimento saudável sem ter uma excelente noite de sono. Lembrando que o sono, ele é uma curva U. Né? A OMS também, ela pede o quê? Que nós dormimos de 7 a 9 horas. O dormir pouco é prejudicial, mas o dormir demais, acima de 9, 10, 11 horas, também começa a se tornar prejudicial. Então, é uma curva em U, entendeu? Então, E por que tem tanta gente, doutor, que dorme e acorda tão cansado? Exatamente. Tem muitas pessoas, muitos pacientes que vão lá no consultório e falam isso aí que você está falando. Doutor, eu durmo tal hora, acordo, mas acordo muito cansado. Ou seja, te garanto que não teve um sono reparador. Eu Entendeu? durmo às 9 e acordo às 4:30 da manhã, mas muito disposta. Porque você tem um sono reparador.
E o que está ligado à disposição ou não, muitas das vezes é o nosso cortisol, que também é muito importante nós tá dosando a quantidade de cortisol. Muitos pacientes estressados, que têm uma rotina totalmente bagunçada, que não têm noites de sonos legais, eles acabam tendo a inversão do cortisol. No momento que é para ele dormir, ele está em alerta. E no momento que é para ele estar em alerta, ele quer dormir. Aquele sono da manhã, aquele sono pós-almoço, também pós-prandial, tudo isso aí, dependendo, pode ser maléfico aí. Eu não consigo dormir saúde. durante o dia. Meu sono, ele é único, é à noite. Eu, às 9 horas da noite, eu já começo... 8h40 eu já começo a abrição de boca, né? 9 horas estou dormindo. E às 4h30 da manhã, eu comecei acordando às 6, fui para 5h30, para 5. Hoje eu acordo às 4h30, porque eu treino às 5. Então, até que eu levanto, tomo meu shot, tomo meus suplementos, aí eu vou para academia às 5 horas. E eu me sinto muito melhor hoje do que quando eu acordava um pouco mais tarde. Por quê, doutor? Eu vejo que o nosso corpo foi feito para isso. Isso eu aprendi com a medicina integrativa. Exatamente. Antigamente, os homens dormiam quando o sol se punha, né? E acordavam quando o sol nascia. Então, é a rotina, é assim, ciclo do meridiano. Chama ciclo circadiano. Circadiano, Exato. não é? Aí, tá é vendo? É o que o nosso cérebro ele precisa. Por isso que, às vezes, o sono reparador, ao invés, lógico, vamos deixar bem claro que tem pacientes que necessitam, sim, de medicações para indução do sono. Uhum. Mas antes disso, dá para a gente fazer o quê? A higiene do sono. O que é a higiene do sono? A higiene do sono é nós estarmos num quarto escuro, sem luz. Sem celular. Celular longe. Quantas horas antes, mais ou menos? 1h30, 1 hora, o 1 maior hora e meia. sabotador nosso é esse aqui. Por quê? Eu vou te falar. Porque é o mal do século e nós utilizamos errado o celular. O celular foi para levar informação, não para a gente ficar ali. Trabalhando como escravo o dia inteiro, até a hora de dormir. E aí nós temos um neurotransmissor muito importante que o celular nos dá, que chama a dopamina. Uhum. E a dopamina, ele é excitatório. É um hormônio excitatório. Então nós ficamos ali, ó. Por exemplo, já teve aquela noite que você deitou às 9, você queria dormir, mas você ficou ali vendo. Na hora que você foi ver, já era 1h da manhã, 2h da manhã. E o celularzinho ali rodando. E isso, Paula, acontece na maioria das casas dos brasileiros, de pacientes que falam. Não adianta. Na hora que ele deita às 9, mais 1h30 da manhã, tá acordado. Por quê? Porque fica ali, rodando o feed, rodando o Store e tal, TikTok. E essas coisas ficam alimentando, principalmente no momento que seu corpo é para descansar, ele fica ali excitado. Por isso que eu sempre peço para meus pacientes o seguinte: evite alimentos excitatórios. Quais são alimentos excitatórios? O carboidrato, aquele carboidrato complexo, aquele carboidrato muito macarrão, o açúcar também, é bom evitar, porque é glicose. Se transforma muito rápido em glicose. Então o nosso corpo está se preparando para deitar e a gente está colocando energia nele. Sim. Eu não consigo treinar à noite. Eu não posso. Tem gente que gosta, que consegue, mas. O rendimento é péssimo. Se eu treinar à noite, eu perco meu sono. O máximo que eu faço, quando eu tenho a possibilidade, ultimamente não tem dado tempo, é fazer um cardio às 5 horas da tarde. Sim. Quando eu tenho uma agenda um pouco mais tranquila, às 5 horas eu vou no parque, faço um cardio, mas é o máximo. Se eu malhar muito tarde, eu também fico muito ligada. Aí me atrapalha toda a minha rotina. Eu não consigo dormir às 9, não consigo acordo às 4 de manhãzinha cansada. Então, assim, eu não consigo também. Para mim também. E uma coisa importante, até para a gente falar desse assunto, é o seguinte, uma dica que eu vou dar. Uhum. Quando você acorda com o despertador, já teve aquele momento que você acorda e o despertador vai tocar? Tipo assim, você acordou, na hora que você pega, ele toca. É seu relógio biológico. É o seu despertador biológico. Eu acordo sempre antes. Respeite ele. Sim. Respeite ele, tá? Porque se você pega naquele momento e fala assim, eu vou dormir mais um pouquinho, acaba com o seu dia. Acabou. Aquela meia hora, 40 minutos que você dorme a mais, vai te deixar
lesado. Daquele jeito. Doutor, Eu vou- movimento consciente, né? O quarto pilar. Exatamente. Fala-se muito em exercício físico, né? Mas qual que é o papel do movimento na longevidade? Paula, igual eu falei anteriormente, a OMS, ela preconiza o quê? 150 minutos de exercício moderado por semana, tá? E qual que é o exercício que eu devo fazer? Aquele que você mais gosta, entendeu? Você tem que fazer o exercício que te dá prazer. O que acontece hoje é que é o seguinte, nós vamos nas academias, né? Você chega na academia, você vê o camarada lá puxando ferro, um desempenho assim além da média. Lembrando que a alta performance não é sinônimo de saúde, tá? Então nós temos que fazer o que o nosso corpo permite que seja feito. Você tá entendendo? Até porque os atletas de alta performance, a maioria, E o eu já que- fui atleta de alta performance, já treinei para ser bodybuilding, já fiquei muito forte. Mas eu falo assim que a vida não, assim, não tem nada de saudável. E o que mais está tendo hoje em academia, nas academias que nós estamos Umas vendo, alimentações são os loucas. falsos atletas, tá? Aquele camarada que não vai competir, mas ele quer, acha que é um atleta sem orientação nenhuma, acaba lesionando e uma lesão para recuperar. E outro, umas alimentações difícil. muito loucas, umas alimentações malucas, né? Exatamente. Eu fazia quando estava em época de competição, doutor. Quando a gente entra para esse universo, eu pude viver isso uns 2, 3 anos da minha vida. Você observa o quanto que é totalmente ao contrário, não tem nada de saudável. Você vê o tanto que é o inverso de uma vida saudável. Por exemplo, quando eu ia treinar, eu ficava 4, 5 dias sem nada de sal. Cortava meu Sim. sal, zero. Secar a célula, Zero sal. No dia da competição, você pesa, faz a pesagem. Aí meu depois treinador me enfiava Coca Zero com Murphys, aqueles bolinhos, que é pra inchar Inchar a célula. a célula. Então, assim, são várias técnicas que se utilizam É um ali que não são esporte. saudáveis. É um esporte. Por isso que eu tô te dizendo, alta performance não é sinônimo Não. saúde, tá? Porque a alta performance, o paciente, o atleta, ele tá preparando para aquilo. Então é diferente, é igual o jogador, aquele camarada que joga bola final de semana, que Sim. acha que é atleta. Sim. É onde o camarada infarta, entendeu? Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Então, o exercício físico, a gente tem que ter em mente o seguinte: o que a gente precisa e o que o nosso corpo é capaz de executar. Então, se você precisa de tanto e seu corpo executa tanto, beleza, então vamos treinar para estar executando aquilo ali. Não é o a mais. Lógico, progressão consciente, com um profissional da área para te ajudar. Eu treino com meu personal há anos já, entendeu? Então, assim, eu achava que eu sabia treinar e não sei treinar, porque é onde acontece a lesão. Então, o profissional não está ali à toa, ele está ali para te orientar e para te supervisionar. Então, a saúde, quando a gente fala em exercício, mas eu não tenho dinheiro com personal, eu não tenho dinheiro com academia. Gente, dá uma volta no seu quarteirão. Será que seu bairro é tão perigoso assim para você dar uma voltinha ali, uma caminhada? Um parque, tanto de parque a gente tem aqui em Exato, Cuiabá. temos E olha, vários. movimento não é só musculação, né, doutor? Corrida. Exatamente. Há outras formas inteligentes de se movimentar e exercitar, né? Uma Muitos. caminhada, por exemplo. Uma caminhada, calistenia, que está muito em alta, a gente faz dentro de casa. Mas assim, sempre orientar, não começar a fazer achando que sabe. Procura um profissional primeiro, pede orientação, depois que acostumou fazer, aí beleza. Evite lesões, né? Isso é importante, porque a lesão, Paulo, tira o paciente da rotina, tira ele daquele hábito que ele está criando, e muitos que lesionam, muitas vezes não voltam os hábitos. Esse é o grande problema. Quantas histórias você já ouviu? Cara, eu treinava muito, eu lesionei. Até hoje eu não sou a mesma pessoa. Por quê? Porque a lesão, às vezes, tira você do caminho que você estava. Verdade. Então tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Doutor, existe um movimento mínimo recomendado para a longevidade? Existe um tempo mínimo de exercício físico? Você já comentou já que hoje, né? 150 minutos por semana, né? Ali, uma caminhada
de 20 minutinhos ali, lógico, com tênis confortável, nada que aumente ali sua frequência cardíaca ao extremo. Quem nunca fez, procura ali uma orientação médica antes, faz alguns exames só para ver se está tudo certo com o coração. Porque aquela pessoa que nunca fez nada, quer começar a fazer, tem alguns cuidados. Agora, aquele que já fez, vem fazendo, torne isso um hábito. Uhum, perfeito. Vou chamar um rápido bloco comercial para a gente dar sequência ao nosso bate-papo, que está muito agradável, viu, doutor? Já abordamos aqui os 4 pilares, né, da vida, da longevidade. E vou recapitular para vocês aqui. O primeiro dele foi a alimentação inteligente, né, doutor? O segundo dele, gestão do estresse. O terceiro dele, sono e recuperação. E o quarto pilar, movimento consciente. Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho da rotina, da sua rotina, doutor. Como que é a sua rotina? Como que é seu dia a dia? Tá bom? Fiquem aí, nos acompanhem daqui a pouquinho. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Estamos de volta e o tema hoje, gente, é os 4 pilares da longevidade. Abordamos aqui os 4 pilares, né? Que vem a ser alimentação inteligente, gestão de estresse, sono
e recuperação e movimento consciente. E agora nós vamos saber um pouquinho da vida do Dr. Vinícius Gatto, né? Rotina de um médico longevo. Doutor, hoje você vive uma rotina de longevidade? O que você aplica em si? Paulo, uma pergunta difícil, mas eu vou te responder. Sim. Para quem conhece meu passado, né, recente, que eu sempre fui médico de urgência e emergência, médico do SUS, né, a gente sempre está ali. Infelizmente, eles exigem muito de nós, né? Então, noites mal dormidas, longe da família, alimentações erradas, sem tempo para fazer exercício. E o tempo nós nunca vamos ter esse tempo. Não espere ele chegar. Então foi aonde a gente começou. Eu comecei a se preocupar mais comigo e trazer isso para da medicina integrativa. Então hoje eu durmo em casa. Hoje eu estou mais próximo da minha família. Evito ao máximo as amizades tóxicas, pessoas tóxicas, né? O estresse. E primordial, minha academia todos os dias, eu faço meu exercício, é um compromisso que eu tenho comigo. Tá? Eu me alimento corretamente, tento me alimentar corretamente. Às vezes faço sim um pouco ali de uso de bebida alcoólica e tal, de vez em quando, que nós somos seres humanos, né? E eu optei por isso. Então eu fiz uma mudança e hoje, graças a Deus, eu consegui mudar e desinflamar o meu corpo. Emagreci em média de 18 quilos só de gordura. Né? Então hoje eu tenho disposição para brincar com meus filhos, tenho disposição para dar atenção para eles e para a gente fazer o que a gente gosta. Existe então Vinícius antes e depois? Exatamente. Muitas pessoas que me conheceram antes, hoje olham para mim, às vezes nem me reconhecem. Né? Então assim, mas tudo tem um querer, a gente tem que querer mudar, certo? Não é fácil, porque o nosso cérebro, ele quer que nós permanecemos do jeito que nós estamos, porque gasta Não menos quer sair da energia, zona de conforto, né? gasta muito menos energia, Paula, a gente ficar onde a gente está. E a mudança requer energia e atitude. Né? Então eu me visualizei futuramente como que eu gostaria de estar. E outra coisa, pessoas doentes não conseguem cuidar de outras pessoas doentes. Não. Então se nós não nos melhorar, nós não olharmos para nós primeiro, para depois a gente olhar para o próximo, a gente não consegue mudar. E nós temos que ser exemplo. Né? Então, muitos dos pacientes, eu conto do meu testemunho, eles mudam por causa disso. Porque eu pegar e ler um relatório para eles, o que é certo e o que é errado, hoje na internet você dá um Google ali, o ChatGPT, ele vai te mostrar. Agora o difícil é atuar e fazer o que a gente prega. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, eu consegui mudar isso aí na minha vida. Bênção. E estou em busca disso, né? Para não ter que regredir. E todos os dias tentar fazer um pouquinho a mais. Bom demais, doutor. E a gente é visível, é notório isso. Essa mudança, ela transcende, ela transparece. A gente vê no seu exterior que você se cuida, que você é um homem hoje que coloca em prática aquilo que você prega. Então, assim, você vive aquilo que você incentiva, que você prega para os seus pacientes. E eu quero saber hoje para você, doutor, quais são os seus hábitos, os hábitos que são inegociáveis no seu dia a dia? O que você não deixa de fazer por nada? Primeiro isso aqui, depois eu começo meu dia. Primeiro, tá com a minha família. Uhum. Eu tenho meu tempo com a minha família. Isso aí é inegociável para mim. Nosso tempo de espiritualidade. Então, primeira coisa, mudar o ambiente. Nós temos que mudar o ambiente, não a gente mudar porque o ambiente está diferente, entendeu? Então, o ambiente onde eu vivo hoje, na minha casa, totalmente foi mudado. Então, nós temos esse convívio. Segundo, meu horário de exercício. Esse meu momento, ele é inegociável. Vou até falar aqui, mas o momento que você não vai me encontrar no meu consultório, muito difícil. Das 11 a 1h30 da tarde. Esse momento é sagrado todos os dias eu fazer o que meu corpo foi feito para fazer. É o seu momento. É o meu momento. Seu maior investimento. E o meu maior investimento, exatamente. Não é barato,
mas é um investimento que eu priorizo. Tem pessoas que priorizam outras coisas. Eu priorizo isso. Então, e não me arrependo, muito pelo contrário, incentivo as pessoas a fazerem isso. E a noite de sono. Essa noite de sono, ela é reparadora. Você disse que fazia 5, 6 plantões semanais. Até 7. Tocava direto. Meu Deus. Então eu não preciso nem te perguntar qual foi a maior transformação que você já viveu aplicando esses pilares. Acho que foi o do sono, né? Do sono, principal foi o sono, depois foi a alimentação. Aí comecei a voltar para o exercício físico. Falo que o servidor público é movido a café, né? Eu Tomei aprendi a muito tomar, eu café. viciei em café dentro do Tomei âmbito muito hospitalar. café. Sim, hoje eu tomo Para aguentar os menos. plantões também, fazer plantão Mas o noturno, problema é era que os o cafés. café da repartição pública Mais é gostoso. e é adoçado. Açúcar. É muito açúcar. É muito difícil a gente encontrar. Hoje pode ser que tenha, mas Muito é muito açúcar. difícil a gente encontrar o cafezinho sem açúcar. Doutor Vinícius Gatto, uma história de transformação, né? Uma pessoa que vive na pele aí a adesão desses 4 pilares, teve a vida transformada, aderindo a esses 4 pilares, está em evolução, porque eu falo que nós somos seres em evolução, Sim. né? Eu falo assim, eu não estou onde eu quero chegar, ainda quero avançar mais, ainda quero ser daquelas que levanta, você toma banho gelado, não consigo ainda fazer isso, você consegue? Não consigo. Ah, não. Ah, eu não consigo. Eu tenho pavor de banho gelado. Também, mas eu ainda Entendo. vou conseguir. Eu estou Quem sempre me sabe, desafiando, né? sabe? Pode ser que um dia. Nunca Diz que fala a nunca, descarga mas de pode ser que um dia. citocina, tem toda uma explicação, né? Que a gente... Exatamente. Eu prefiro tomar uma aguinha no quente ali, vou gelando, volto pro quente, mas a água é gostosa. A a aguinha água quente é mais gelada, gostosa, né? quem sabe um dia, né? Eu Vamos me também. preparar para isso. Caminho para essa evolução, eu falo que nós temos que ser assim, sempre nos desafiar a sair da zona de conforto, né? Como você disse, o nosso cérebro ele sempre quer manter a gente preso ali, porque ele entende que vai gastar menos energia para Sim. que a gente mude o foco. Mas é essencial que a gente se desafie. O mundo ele é conquistado por pessoas que se desafiam, né? Exatamente. Então eu vejo hoje aqui um profissional que se desafiou, né? Que virou essa chave não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal. Sim. Eu acho que a mudança começou na sua vida pessoal. A gente tem que começar em casa. Não adianta. Eu falei para você e falo. O que é de verdade tem muito mais prazo de validade. Entendeu? O que é de mentira não tem prazo de validade. Verdade. Olha, bom demais te receber aqui, viu? Sempre um prazer. Você é um profissional que eu admiro muito, tenho admirado cada vez mais conhecendo a sua história. E eu gostaria que você deixasse um recado final para quem está nos acompanhando essa noite, que ainda não virou a chave, como o Dr. Vinícius Gatto virou. Tá bom. Não esperem a doença chegar para a gente mudar. Não espere. Então, lembre-se sempre, planta hoje para colher no futuro. Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente está plantando. Uhum. Se plantou até hoje as coisas erradas, as coisas ruins, hoje tem a informação, então comece a plantar novamente. E plante as coisas certas. Com certeza. Que a colheita será fantástica. Abundante. Exatamente. É isso aí. Deus nos fez para viver e viver em abundância, né? Vamos chegar na velhice? Vamos, mas não se arrastando, não. Vamos chegar Exato. bem. Nós temos hoje acesso à informação, acesso à medicina da longevidade, à medicina da qualidade de vida, eu gosto de falar assim também. Então, hoje, nós podemos escolher como eu vou chegar aos meus 50, 60, 70. Vou chegar de muleta ou vou chegar toda fortinha, né? Exatamente. Aproveitando os netos, a família. Então, hoje é uma escolha sua. E para você que achava que longevidade era sorte ou genética, hoje você viu que não é, tá? É uma construção, uma decisão. Você Exato. precisa decidir mudar. Decidir ter uma vida diferente. E o doutor hoje trouxe insights e dicas aqui importantíssimas. Exatamente. Né? Para que você possa se sentir incentivado, motivado a mudar, a virar também a chave da sua vida. Eu convido você que não é inscrito nesse canal ainda a se inscrever, a compartilhar essas informações com amigos, familiares. Faça chegar longe esse conteúdo para que mais vidas possam ser impactadas, assim como a sua foi também, eu acredito, nessa noite. Então, espero vocês aqui amanhã, neste mesmo horário, com mais um Dr. Cast. Até lá!